Muito bem, estamos de volta com os donos da bola abrindo a semana e uma semana agitada, não só por causa do Mundial, do Atlético na quarta-feira, da estreia no Mundial, mas principalmente por causa da agitação do mercado da bola, não é? Envolvendo o Cruzeiro, envolvendo o Atlético. Vamos começar a falar do Atlético e a questão do mercado. Daqui a pouco vamos mostrar imagens de Marrakech, nosso repórter Léo Gomide batendo um papo com o comentarista Cadu Doné, você vê daqui a pouco. E vamos mostrar também daqui a pouco, de novo, o clipe, hein, feito pela banda, feito pela Band, né, produzido e editado pelo Rodrigo Genta, em parceria com a tia Anastácia. Mas antes, de Mara Oliveira, o mercado da bola não para. Essa questão envolvendo o Cuca, bacana o Cuca. Né? Todo grande treinador profissional recebe propostas. Não acho até que tenha sido só essa que se fala do futebol chinês, não. Outras propostas também aconteceram. Se ele vai ou se não vai, eu particularmente não sei, mas todo mundo está acreditando que... você sai de um salário de 500 para 1,5 milhão, né? Não tem mais, como... Né? Todo mundo busca a independência financeira. Ele já tem uma vida tranquila e tal, mas 1,5 milhão, 3 vezes mais do que ele ganha no Atlético, sinceramente, é difícil falar não. Então tem a questão do Cuca, e aí quem seria o novo treinador do Galo? Propostas pelo Hever, volante que pode pintar no Galo. E aí, Dimara? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eles movimentam e a gente fica buscando saber o que é que está acontecendo, tentando entender esse mercado que ficou tão movimentado no Atlético. Quando a gente já dizia na semana passada dessa proposta que o Cuca tinha e dessa história toda, o presidente Alexandre Calil chegou em Marrakech e disse assim, olha, a decisão é do Cuca. Tem muita gente acreditando que é meio que uma valorização. Eu acho que o Cuca não precisa mais jogar dessa forma. Por isso que eu não acho que é um jogo, eu acho que é uma proposta real, por tudo que a gente tem apurado, e acho muito complicado que o Cuca fique. Não fica, é muito dinheiro e o Atlético já está trabalhando nisso. Muita gente falando do Paulo Autuori. Eu tenho uma opinião pessoal na questão do Paulo Autuori. Não acho que é um treinador pro Atlético nesse momento, como não acho que é um treinador para várias equipes. Pelas circunstâncias, pelo posicionamento, pelos trabalhos do Paulo Autuori nos últimos anos. E, para mim, o que pode significar que não é o Paulo Autuori é o fato do diretor de futebol, da época em que o Paulo Autuori largou o Cruzeiro no vestiário, daquela forma como largou, depois daquela goleada no Campeonato Mineiro, o diretor de futebol era o Eduardo Maluf, o mesmo diretor de futebol do Atlético. Se não está valendo a opinião do Maluf, se é uma coisa de outras esferas, aí não sei. Mas tem fundamento. Mas tem fundamento. Não acho que seria o treinador. Para mim, neste momento, o técnico ideal para o Atlético seria o Tite. O que pode prender o Tite nessa situação? O Tite fala para todos nós que encontramos com ele, que temos relacionamento desde a época que ele passou aqui pelo Atlético, que ele acha que ele deve muito para o Atlético. O time não foi rebaixado na mão dele, mas foi rebaixado no trabalho que ele fez. Só que é um treinador muito mais maduro, que vem como brasileiro, com Libertadores e com Mundial, depois que passou por aqui. Acho que não pode haver esse tipo de interrogação por um passado que não foi que hoje mudou o contexto. Ele é um treinador com outro pensamento. Mas acho que nessa história também corre o Levir Coupe. Porque a torcida tem essa paixão que tem pelo Levir Coupe, a volta da Série B e tudo o que aconteceu com o Atlético depois disso, começou num trabalho do Levir. A gente até falou com o Rafael na sexta-feira que veio aqui exatamente disso. Desse grupo que fez com que o Atlético voltasse da forma como voltou, se hoje eles se sentem injustiçados em relação ao que acontece hoje, porque eles enfrentaram um momento que não tinha estrutura. O Levi veio para cá e resolveu uma situação do Atlético sem estrutura nenhuma. Então a torcida tem essa paixão por ele. Acho que são os dois treinadores. O que pode pesar contra o Tite? O Tite quer fazer um estágio internacional e visa a seleção brasileira. Mas dá para vir disputar a Libertadores, fazer o primeiro semestre, esperar uma definição da CBF depois da Copa do Mundo. O que pode pesar na questão do Levi? O Levi quis ficar longe de tudo que a gente conhece, longe dessa confusão de brasileiro, de cobrança de brasileiro, não sei o quê, e quis ir para o Japão. Mas talvez seja o momento dele vir buscar um grande título nacional que ele não tem. Bom, Júnior Brasil, rapidamente... Dimara tomou conta do primeiro bloco, desculpa, né? Gente. Perdão, então, eu preciso que você fale. Em primeiro lugar, agradecer pela apresentação do programa sexta-feira aqui. Muito obrigado. Satisfação enorme. Agora, diz uma coisa. Você acha que o Cuca, de fato, vai embora? E quem você acredita que possa assumir esse posto de treinador atleticano? Brasil, boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. Agradecer a você aí pela oportunidade, ao Júlio Prado, pela chance de ter apresentado aí em substituição a você, que é uma baita, uma grande responsabilidade. Falando disso aí, olha, nessas situações, eu entendo que o Tite naquela época era um Tite diferente, era um outro contexto, o Tite amadureceu, teve conquistas, campeão de Libertadores, campeão do mundo, é outro Tite, é um cara que parece ser
do bem, fala muito às vezes, mas é interessante essa linha aí de Cuca, Marcelo Oliveira, Ney Franco, treinadores que não impõem pela grosseria, pela estupidez. Então é um cara que parece ser muito ético também, que tem um trabalho legal. Acho que poderia ser uma boa Paulo Tuori, não uma rejeição muito grande, para pôr mais pimenta. Nesse caso do Cuca, que é uma fortuna, 1,5 milhão livres. E aí entra um outro detalhe. Eu já havia falado semana passada que Luan poderia ir nesse pacote junto com Cuca, Pierre também. O Cuca, se acertar, tem a possibilidade de Pierre e Luan irem compor esse pacotão que iria para o futebol chinês. E aí, mas aí tem a questão envolvendo o contrato. Não, sim, mas aí você pega, chega o dinheiro, paga a multa, sim, e o time que está disposto quem paga a pagar 1,5 milhão pro treinador, 1,5 milhão, o resto vai ser. E precisa, talvez, desse tipo de peça. Deixa eu só segurar a Dimara. Corta a Dimara para mim, até duas, desculpa, por favor. Mas então não vou falar não vai falar, o programa inteiro. A gente vai ver um bate-papo e depois, na volta, aí sim a gente linka as declarações da Dimara, o que a gente vai ver agora. Porque direto de Marrakech, o repórter da Band News, Léo Gomide, e o comentarista Cadu Doné avaliam o adversário do Galo da próxima quarta-feira. Veja aí. Grande abraço, Everton, abraço ao pessoal do estúdio, abraço ao pessoal de casa acompanhando os donos da bola. Estamos aqui no campo anexo ao Grand Stage de Marrakech, onde o Atlético estreia na próxima quarta-feira, dia 18, semifinais do Mundial de Clubes, agora com adversário definido. Raja Casablanca, neste último final de semana, venceu o Monterrey do México. E para fazer uma análise a respeito deste confronto do Atlético, um dos comentaristas dos donos da bola, Cadu, o que você pode falar a respeito deste confronto aí? Alguma surpresa? O Cuca disse que esperava o Monterrey. Um abraço, Gomide, um abraço pro pessoal do estúdio, saudade de todos vocês. Daqui a pouco a gente está de volta aí. Foi surpresa mesmo, todo mundo já projetava um confronto com o Monterrey, escola mexicana, escola tradicional, que normalmente dá muito trabalho pro Brasil em termos de seleção, mas a surpresa aconteceu e foi merecida. O Raja jogou bem, o Raja foi superior, ficou ali na defesa na hora certa, soube marcar muito bem, sabendo das suas limitações. É óbvio, não é um futebol bonito, não tem jogador que dribla, jogador habilidoso, não tem nenhuma inovação tática, mas jogou bem dentro das suas limitações, foi superior e mereceu passar. O que eu achei de maior destaque no time do Raja foi realmente o goleiro Akiri. Ele pegou muito, salvou em muitos momentos o time da casa e impediu ali o ataque do Monterrey. Em outros aspectos, o Raja joga na maioria do tempo num 4-4-2 normal mesmo, 2 linhas de 4, marcando com muita gente, mas no final do jogo marcou ainda com mais gente ali atrás da linha da bola, um time que sabe das suas limitações e pode dar trabalho ao Atlético, principalmente jogando na defesa, jogando na retranca. Agora, bola por bola, o mais óbvio de tudo que a gente pode falar é que o Galo é muito favorito, tem tudo para vencer e a final que a gente projeta é Atlético e Bahia. Na terça-feira, Everton, o Atlético faz um treino de reconhecimento aqui do estádio Grand Stage de Marrakech. A gente volta com mais do Atlético ao longo da programação da Band Minas. Muito bem, grande Léo Gomide, um abraço ao Cadu Doné também, muito obrigado pela participação dos dois aí, direto de Marrakech. Olha, o Atlético já conhece então seu adversário de quarta-feira e quem pensa que a zebra não preocupa, está enganado, hein? Olha aí. Esta é uma pequena amostra do que eles vão encontrar. Muito barulho em um momento histórico no futebol do Marrocos. Estou ouvindo a torcida lá no fundo deles, né? E vai ser assim, quarta-feira, a gente já esperava por isso, né? Eu particularmente preferia pegar o Monterrey, porque sabia que ia encontrar um time motivado, uma torcida que é do país aqui. Então a gente também está preparado para isso. O time da casa derrubou o Monterrey e deixou o país sonhando com a possibilidade de chegar à grande decisão do Mundial. Por isso, cuidado com a zebra africana que apareceu. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Raja Casablanca. Para matar o bicho e garantir um lugar na final, não faltam opções. A gente não pode dar mole para zebra, né? De jeito nenhum. Eu não sei não, mas a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito de matar essa zebra aí, independente da dificuldade. Olha, eu nunca matei uma zebra, né? Mas dentro do futebol é jogando, respeitando o adversário sempre. Mas eu acho que, além de tudo, impor no seu ritmo e impor no seu futebol. Eu conheço bem, né? Por sinal, já pude ser surpreendido por uma e acho que a gente tem que ter a consciência de que é uma final, a final de campeonato e temos que encarar o jogo como uma final. Encarando o jogo assim, com certeza a gente vai poder passar por essa zebra. Eles estão com moral, despacharam o Auckland City e agora os mexicanos. Nas duas partidas, mais de 80 mil no estádio.
Não, se todos que chegaram aí são por mérito, estão nesse Mundial aí é porque tem capacidade, a gente tem que ligar o sinal de alerta porque não existe mais ninguém bobo no futebol, né? O desempenho dos marroquinos reforça essa tese, acende o sinal de alerta. Para o Atlético se dar bem, não pode faltar transpiração e também inspiração. O especialista nessa matéria é ele, Ronaldinho Gaúcho. Não se preocupe porque ele ficou fora do campo, longe da bola, treinando leve. Os caras já querem me machucar de novo. Primeira pergunta do cara, tá machucado, pô. Me deixa em paz, me deixa em paz, cara. É apenas um pequeno descanso para chegar voando e decidir no jogo do bicho, do galo com a zebra. É, galo, com certeza. Galo na cabeça. É, Ronaldinho, pô, essa pergunta que se faz, machucou de novo. Olha aqui, eu assisti atentamente esse jogo aí do Raja contra o Monterrey e vi um Raja entusiasmado pela torcida, pela dimensão que pode chegar, que pode tomar. Ou que já chegou, né? Até mesmo que já chegou, porque venceu o Monterrey, já fez história, claro. Já fez história o Raja. Mas é um time que vai, na minha opinião, mais no entusiasmo. Toca a bola direitinho e tal. Pierre disse uma frase nova aí no futebol, não tem mais bobo, né, no futebol. Então ele disse uma frase interessante aí. Mas eu, sinceramente, é no entusiasmo. Agora, quando a gente avalia os times nos estaduais, antes de começar o Campeonato Brasileiro, é mais ou menos assim. Você analisa Cruzeiro e Atlético no estadual, e aí quando eles se encontram, ou encontram com outros adversários de outros estados, a gente vê o quanto os outros estados também mostram qualidade. Claro. Pega o Atlético Paranaense, esse ano fez uma campanha bacana, você pega o Goiás também, com um time meio que de refugos e fez uma campanha extraordinária, aí passa pelo papel do técnico e tal. A mesma coisa do Raja. Ele é anfitrião, por isso ele está lá. Ok, mas os caras sabem jogar futebol, então é muito bom chegar com muita humildade. Não faz mal a ninguém. Você chegar, você reconhece que o adversário é duro, mas vamos lá, vamos impor e vamos ganhar o jogo, né, Dimara? Obviamente, na análise que a gente faz do Casablanca, é uma equipe que tem velocidade, né? Uma equipe que toca a bola, mas que não tem nenhum esquema tático. Você não consegue olhar para o Raja e falar assim, olha, eles jogam assim, olha, eles fazem isso. Óbvio que não. Isso significa que vai ser um jogo fácil para o Atlético? De jeito nenhum. Porque você tem outros fatores, né? A torcida, a mobilização que eles têm, o fato de eles estarem chegando, estão falando demais, porque o que a gente tem acompanhado lá com nossos companheiros são declarações de vários jogadores lá dizendo assim, esse Ronaldinho não é o Ronaldinho do Barcelona. Os caras estão brincando, eles estão tentando fazer uma coisa de incentivo, né, de mobilização, mas mostrando um desconhecimento enorme do que o Ronaldinho tem sido para o futebol brasileiro e que está desconexo. Então, por tudo isso, não é normal que haja uma derrota do Atlético. Não é normal, mas a gente está falando de futebol. Aqui, analisando friamente, se der a lógica, se acontecer o que tem que acontecer, é goleada. Tá? Esse time aqui estava lutando futebol brasileiro para não cair. É pior que uma portuguesa. Então ele estava no STJD hoje, né? Tava lá no STJD. É um time que marca muito, é um time que tem força, sim, de conjunto. Claro. E se não fosse o goleiro Ascrique, catou demais. Ele tinha tomado, era goleada, era saco. Ele é o grande destaque, foi o jogador que fez a diferença, catou muito, é um jogador experiente. Mas só. Ele que segurou, e só. Você olha o resto, tem uma outra coisinha aqui, mas se der a lógica, e o adversário do Atlético, eu entendo que vai ser a ansiedade, a estreia, mas se der a lógica prevalecer, o Atlético enfia 3, 4, rindo, não tem dificuldade. Mas, Mundial, ansiedade, primeiro jogo, torcida que eles vão ter, tudo isso dificulta, tudo isso traz um imponderável para o futebol. Mas a diferença técnica é brutal. E quanto a isso aí, Dimara, eu acho que talvez os caras, eles nem imaginavam mesmo, nem acreditavam que eles iam passar pelo Monterrey. E aí, na hora que passa, a Ronaldinho, a lembrança que eu tenho no Barça, mostra o desconhecimento, vão ter que correr esses dias para descobrirem quem é o Atlético. Por mais que você entre no Mundial, imagine. Quarta, né? Mas olha, foi surpresa. Já que você citou torcida, vamos ver aí algumas imagens da torcida do Raja Casablanca. Mostra aí, ô Juveci. Olha aí. Mobilizada. A torcida dos caras. Apaixonada também. Vira a África contra o resto. E o Cuca chegou a dizer isso, que era até um presente para eles, que eles chegassem nessa situação de poder estar dando isso para o seu torcedor também. O que assusta é que são jogadores experientes, jogadores que também já passaram pelo futebol europeu, inclusive a declaração de um deles é de um jogador que já passou por várias equipes, que não estou recordando o nome dele agora, importantes da Europa. Perdeu a chance de ficar calado. Aqui, super calado, né? Mas que tudo isso também vai... Aliás, o Domênico estava conversando com o Ronaldo
Ronaldinho ali, eu acho que ele estava contando para ele, olha o que o cara falou. Olha, o estádio com capacidade para 45 mil torcedores na quarta-feira, todos os ingressos esgotados, grande estádio Marrakech, e um detalhe, todos os ingressos esgotados. E a torcida do Atlético chegou com força também. Isso, né? E chegou com reserva de ingresso. O pessoal também. ficou preocupado, mas existe uma definição de um número para o pessoal do Casablanca e um número para os torcedores do Atlético já chegar lá. Hoje então, você fala a galera não vai ter mais problema. baixo de atleticanos, aquela projeção inicial de 20 mil, eu acho que não vai se concretizar, eles falam de 12, talvez no máximo 15. Não sei, ainda assim é algo expressivo e outro. A gente tem que lembrar também que existe a torcida rival, né? Quem não é raja, quem torce contra. Então vai ser interessante. E entendo, com a experiência que os caras do Atlético têm, não vai ser torcida que vai intimidar. E eles vão mostrar a força para completar no Camp Nou, no jogo do Barcelona. Muito bacana a presença da torcida do Atlético. Uns 200 torcedores lá, não tinha? E eles viram tanta festa. Os relatos que vêm de lá são de que o Neymar ficou empolgadíssimo, se sentiu em casa, tanto que depois do gol dele, ele foi lá e dedicou aos torcedores do Atlético que estavam lá. Então, quer dizer, a galera está conseguindo tumultuar. O Juiz está me passando a informação aqui de que foram cerca de 1.000 torcedores no Camp Nou no final de semana. Espalhados pelo estádio, isso que foi legal e que chamou a atenção de todo mundo. E chamou a atenção principalmente do Neymar, porque eles gritavam o tempo inteiro para o Neymar e quando o Neymar fez o gol, ele dedicou à torcida do Atlético que estava na parte superior, que foi muito bacana. Tiberci, ninguém vai mostrar mais do que nós o estádio para quarta-feira. Mostra de novo, enquanto a Dimara vai falar do mercado do futebol, porque não tem jeito. O Mundial é o tema, o Mundial está na pauta. Olha aí o grande estádio. O momento do Atlético é o Mundial. Grand Stadium Marrakech. Olha aí. Mas não tem jeito. O mercado do futebol está aí. Dimara Oliveira, aí, propostas pelo Hever. Já falou aí da possibilidade de Pierre e Luan seguirem com o técnico Cuca. E o volante que pode chegar no Galo, Dimara? Então, é o Jusilei, ex-jogador do Corinthians, está no futebol russo, no Anche, né, que ele está nesse momento. É uma experiência, é um jogador que todo mundo se lembra da passagem dele no Corinthians. Muito bom jogador. Muito bom Corinthians jogador. queria pode de volta. ser o indício, a confirmação daquilo que Da eu falei. questão do Pierre. A saída do Pierre, por isso você está trazendo um outro jogador, e outro jogador de qualidade. Porque você tem peças... Será que não pode ser o Elias? Mas eu acho que não. O Elias não seria como volante. Hoje ele é um meia, joga mais avançado, mais à frente. Mas eu acho que todas as possibilidades existem. Eu só acho que neste momento que o Atlético vai precisar definir o seu treinador. Porque esses jogadores talvez fossem definições de uma permanência do clube. Mas, Dimara, que treinador quer falar, não, o Jusilei eu não quero? Não, mas claro Júnior, tem característica, tem formas, tem aqueles jogadores que o próprio treinador já trabalha. Normalmente não se sabe quem é esse treinador, o que ele vê. Jusilei na pauta, eu acho que vem. tem. No caso do Jusilei específico, sim, mas estou dizendo assim, em alguns outros jogadores que o Atlético já trabalhava. E tem a questão do Hever também, que as informações são de que ele também tem uma proposta muito boa. O Hever é um zagueiro que sempre pensou na questão da seleção brasileira. E entrar nisso, depender para qual mercado que seria essa proposta. Exatamente. E acho que nas últimas convocações, com a ausência dele, eu acho que talvez tenha ficado uma outra história também. É um jogador que já passou pela Europa, mas que continua... Mas que existe uma expectativa de um dia voltar a ser convocado. De voltar, né? claro. Não há a menor dúvida, é um grande jogador. Lembrar que tem o Emerson, Cuca falou de 5 a 6 jogadores... Na chegada de 5 a 6 jogadores para compor esse grupo aí. Mas a gente tem que lembrar que na mesma proporção vai ter a saída de jogadores. Pois é, mas aí que tá. Não vão ficar. Mas aí que tá. Se o Cuca sai do Atlético... É isso. Aí o negócio, o problema aumenta um pouco, porque aí você tem que esperar a chegada de um outro treinador. E aí com outros nomes, de repente. Mas aqui, por isso que não dá para inventar. Como o Maluf e o Calil, eu acho que às vezes algumas situações, independentemente do treinador, você vira e fala, eu estou trazendo, eu tenho esses negócios, você está vindo, você está ciente disso, porque essas são as peças que nós já detectamos. Então, em alguns casos, aí entra, e eu entendo que o clube tem que ter essa autonomia de falar, esses jogadores já estão engatilhados, esses negócios já estão. E aí, é claro, como a Dimara disse, algumas outras rotas, algumas outras trajetórias, você vai mudando em função do cara, mas tem aquele que eu indico. Brasil, deixa eu te fazer uma pergunta, uma para você, outra para a Dimara. Você acha que o Cuca vai embora? Olha, eu acho que é muito difícil ele ficar. 1,5 milhão. E você, Dimara? Acho que ele é muito difícil. Acho que é muito difícil do Cuca ficar pela proposta que se tem. Isso não é realmente nenhum jogo. E aqui a gente não está dizendo. E pelo que a gente conhece do Cuca e da diretoria do Atlético, não me parece que eles se proporiam uma situação vamos lembrar aquela dessa, história que nós falamos semana passada. Não tem contrato assinado. Não tem. Foi ele que falou. Inclusive. Isso facilita, mas não há. Então não quer dizer que a palavra do cara não vale. Mesmo se tivesse assinado, ele poderia negociar uma rescisão. Mas a questão é, não tendo contrato
contrato assinado, ajuda demais. E aí, por que a gente faz aposta em treinadores de ponta? A gente está falando de Tite, Levir e tal. Porque o grupo do Atlético é um grupo mais experiente. É um grupo que tem Ronaldo, também, que tem Tardelli, que tem não sei o quê. Os reforços que se falam para o Atlético também são reforços de ponta. Não dá para você apostar num novo valor como treinador. Por quê? É complicado. O cara precisa de um pouco mais experiente. Você vai encarar uma Libertadores. Então, não é como o Grêmio está fazendo opção lá pelo Anderson Moreira. É uma outra situação. É um grupo que vai passar por uma reformulação. Não deu certo, não sei o que, não sei o que. Agora, não dá para o Atlético arriscar. Olha, e aí é opinião, eu acho que o Cuca vai permanecer. Para mim, o Cuca fica. São cifras extraordinárias, mas ainda acredito na palavra que ele deu ao presidente, a ponto do presidente, inclusive, confirmar a permanência dele. Mas pela um projeto tão bom que eles têm, aí chega o cara para ele. Mas é um projeto, Brasil. O presidente, às vezes, até libera numa dessas, porque a grana é muito... E aí você, assim, a relação deles é tão boa nesse sentido. A não ser que no ato da conversa... Porque o Cuca confirmou a Gisele Ramos na entrevista que não assinou o contrato. A não ser que no ato da conversa com o presidente, ele tenha dito, olha, presidente, eu fico, eu não vou treinar outro clube no Brasil, mas pintar proposta do exterior, eu vou analisar e eu posso sair. Mas eu ainda acredito que eu não sou dono da verdade, eu acredito que o Cuca fique para o próximo ano. A gente volta a falar do Galo daqui a pouco, porque hoje tem julgamento, as brigas das torcidas organizadas têm ofuscado o futebol brasileiro, e para a maioria dos torcedores de verdade, as organizadas devem ser extintas. Hoje tem julgamento, o Cruzeiro pode perder mandos, mas vamos ver se essa questão envolvendo as torcidas organizadas e o que o povo pensa sobre elas. Veja aí. Festa do tricampeão brasileiro cancelada e indignação de torcedores. Duas torcidas e mais, eu vi CGE, os presidentes de diretoria do CGE, presidente da Máfia Azul, diretoria da Máfia Azul, eu vi o Quick, eu vi vocês trocando soco, eu vi a menina da Pavilhão. O mundo todo tá vendo a palhaçada que teve aqui no Mineirão hoje, entendeu? Foi uma praça de guerra, um respeito que tinha que dar a torcida do Cruzeiro para outros adversários, mostrou foi um vexame. O pessoal sai para curtir, o Wanderman sai para aprontar. No jogo que definiu o rebaixamento do Vasco, cenas fortes de agressão entre torcidas. A violência nos estádios tem ofuscado o verdadeiro espetáculo que é o futebol. Os gols, os jogadores e até mesmo a festa de alguns torcedores têm dado lugar a notícias tristes e revoltantes. Eu acho que torcida organizada tinha que acabar, porque muita bagunça, a maioria não tem respeito nenhum com a torcida em si. Do Atlético, tanto faz, qualquer torcida organizada para mim tinha que acabar. Loucura, Máfia Azul, não importa qual, tinha que acabar. Eu acho que tem que acabar, porque tá afastando muito torcedor. Eu mesmo, eu vou me afastar se continuar. Tenho meu filho, eu tenho que levar ele para assistir, ele gosta. Todo dia briga, é difícil você não ir lá, não ter briga. Acabar com todas as organizadas não seria a solução, de acordo com este estudioso em direito desportivo, já que a Constituição brasileira e o Estatuto do Torcedor defendem a criação das torcidas. De nada vai resolver o problema se eu acabar com as torcidas violentas, mas mantiver os membros dela inseridos no nosso contexto social e frequentando os estádios de futebol. Então, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou afastar as torcidas organizadas, eu vou acabar com aquelas que são realmente violentas, que realmente prejudicam a prática desportiva, mas ato contínuo, eu vou automaticamente e ao mesmo tempo buscar e identificar aqueles torcedores violentos, que a gente chama de torcedores, mas na verdade agem como bandidos e que devem sim cumprir penalidades, não vou nem dizer severas, mas efetivas e rápidas. Na Inglaterra, o problema da violência nos estádios virou motivo de estudo. Um relatório promoveu uma mudança radical e que pode ser a solução também para o futebol brasileiro. A gente pode pensar em 3 pontos básicos de solução para a violência nos estádios de futebol. O primeiro é humanizar o torcedor. Eu não posso pensar o torcedor como um bandido. Muitas vezes a gente pensa em força policial para lidar com os torcedores e o policial ele vai no torcedor, porque ele está treinado para buscar bandido, vendo o torcedor como um bandido não é. Então vamos humanizar o torcedor, melhorando infraestrutura no estádio de futebol e melhorando o respeito no atendimento a esse torcedor. O segundo aspecto seria trabalhar uma punição individualizada, rápida e efetiva. Porque na punição eu tenho o caráter punitivo, de punir aquele cidadão, e tenho também o caráter repressivo, de impedir que outro cidadão que teve aquele fato como exemplo cometa o crime daqui a 2, 3, 4 ou 5 meses.
E, finalmente, a adoção de medidas socioeducativas para trabalhar desde a infância o cidadão, para ele aprender que as divergências desportivas são desportivas, não são pessoais, e aprender a ser um torcedor civilizado e educado. Abre seu coração. Será que você já foi no estádio de futebol, amigão? Eu acho que não, né? Humanizar, tirar a polícia do estádio. Infraestrutura melhorou bem. Isso aí o povo não pode reclamar. Melhorou bem. Não estou dizendo que melhorou muito. Melhorou. Agora, importaram as arenas, importaram algumas ideias, mas o povo não importou, não. O povo brasileiro, exatamente. É muito amplo, é complexo. Ele torce de uma forma diferente e no meio desses torcedores que torcem de uma forma diferente, tem bandido, cara. Vamos humanizar o quê? Na teoria, o que ele falou é muito bacana. Muito bacana. Melhor alternativa. Você começa... Não, eu acho que o negócio é educação. Claro, mas demora, né? É educação. Mas não muda a educação agora ficar com esse discurso de humanizar, tirar a polícia do estádio, botar sua segurança. Você sabia, você de casa, que se sair um quebra-pau na arquibancada, os seguranças particulares não podem tocar no torcedor comum? Vocês sabiam disso? Claro. Não tem autoridade. Você vai lá no Mineirão, por exemplo, aí tem o pessoal da Prosegur, né? Que faz a segurança lá na arquibancada. Saiu uma briga ao lado do cara, ele não pode tocar no torcedor, ele pode se defender. Mas a briga não é com ele, ninguém vai pra cima do segurança, não. Eles não conseguem sequer esses seguranças hoje garantir o seu lugar numerado, que você comprou ali. Você chega para eles, amigão, não posso fazer nada, tá? Vai lá e olha, vai para outro lugar. Como vários amigos meus já ouviram isso. Procura outro lugar melhor para que você possa encontrar uma melhor posição, porque eu estou impedido de fazer algo além de falar com você. É assim que funciona. E outra coisa, eu fui informado na semana passada, lá mesmo no Mineirão, funciona da seguinte forma: o torcedor sentou num lugar que não é o dele. Aí vem aquele camarada lá que fica que ele possa ajudar lá e simplesmente diz para ele, olha, você não pode ficar aqui, seu ingresso não é daqui e tal. Se ele não obedecer, vai chamar o segurança. O segurança não pode tocar no cara. Se o cara continuar sentado ali, aí ele vai chamar o policial. Então, quer dizer, numa terceira tentativa é que a polícia vai entrar no processo. Imagina o tempo. Então o discurso... Não entra. O discurso é muito bonito. Que me relataram, não entra. O discurso é muito bonito, mas na prática não funciona. É punir vagabundo. Até advogado, me parece que do Vasco da Gama. Poxa, mas hoje qualquer faculdade, qualquer escola tem biometria. Por que no estádio não pode ter? O cara cometeu um vacilo, errou lá atrás, fez... Nossa, quase que eu falo fez merda, mas já saiu. Então fez merda. Ele vai meter o dedão lá na parada. Claro. Meu amigo, você não entra. Acabou, não tem conversa. E punir. Agora, aqui a gente está cansado de falar aqui. A polícia, ele vai respeitar, posso ajudar? Vai. Infelizmente não. Você quer ver um outro exemplo? E que eu tenho vários amigos. Tem um amigo meu, o Márcio, ele fala muito isso. Ele vai, fica os caras em pé lá. Ele fica louco. Ele vai pra lá e os caras desrespeitam idosos, desrespeitam meninos, desrespeitam crianças e desrespeitam mesmo. Não vou sair, quero ver quem vai me tirar. E aí você não acha, posso ajudar, não fala nada. Não acha polícia, os caras assistem o jogo em pé. Então isso aí é utopia. Você tem que ter, sim, algo que traga inibição. Infelizmente hoje, nem a polícia inibe o cara. Porque ele já chega mamado dentro do estádio. Essa utopia também de, não tem bebida. O cara já entra trincando. O que ele falou é muito bacana. Acho que são medidas que podem ser tomadas a longo prazo, mas o que a gente precisa agora é de imediatismo na situação. O nosso entrevistado disse assim, não pode ser severo. Tem que ser severo. A necessidade deste momento é da punição efetiva. Tanto que a reunião do próprio Ministério dos Esportes na sexta-feira disse isso. As penas vão ter que acontecer. O que a gente vai ver hoje, nesse julgamento que vai acontecer da história da Portuguesa, do Fluminense e tal, aí é questão de regulamento. O que vai ser respeitado ou não vai ser respeitado, não está implícita a situação. E se vale uma situação e outra não, porque em 2010 não valeu. Se vai uma situação ou outra, o julgamento do Cruzeiro, e a gente está falando aí uma possibilidade de perda de vários mandos de campo, e se valeu o que valeu para o Atlético Paranaense e para o Vasco, e acho que vai ter isso, porque o peso da opinião pública está muito grande nesse momento, é possível até que não haja nem a presença de torcedor, que seja metade da pena cumprida com portão especial. Agora, já pensou o prejuízo? É que você, Neymara, não vê
Isso já está mais do que evidente e provado. Não adianta ficar nessa de querer punir o clube, 50 jogos, você traz um prejuízo monstruoso ao clube e fica aí o vagabundo perambulando para lá, para cá. Para o vagabundo nada São as duas acontece. coisas, Tem que individualizar a pena, sim. As duas coisas. A questão O Cruzeiro pode ser punido com a perda de meia dúzia de mandos e pode jogar só no segundo semestre no Mineirão. Isso. Olha que coisa bizarra. Não, que pode acontecer com o Cruzeiro. Exatamente. Então você que paga todo mês está sendo prejudicado por causa desses vagabundos aí. Então é isso que o Brasil falou. Tem que individualizar, tem que punir. Biometria lá, botou o dedo, aparece lá. Não, filho, você não entra. Você não entra, aliás, você não vai só entrar, não. Você vai ficar naquela salinha ali, bater um papo com o seu Tenório Cavalcante, que está lá dentro te esperando. É mais ou menos assim que funciona. Deixa eu chamar um break rapidinho. Na volta, mais Galo, mais Marrakech. O jogo de quarta-feira, você vê aqui. Daqui a pouco tem de novo aqui o clipe da banda Tia Anastácia, em homenagem ao Galo. Daqui a pouco, na volta do intervalo. Até já.